Meus irmãos, vocês não têm ideia de como eu estou feliz de estar aqui na Congregacional. Eu amo essa igreja. Infelizmente, a gente fica pouco tempo em Campina Grande, e aí a gente fica com pouco tempo para ir, né, em outras igrejas, porque nós temos as nossas igrejas, e obviamente que a gente dá assistência sempre que a gente está aqui, claro, às nossas igrejas. Mas eu estou muito grata. Essa igreja, ela tem um potencial fantástico, né? Impressionante, de missionários, de pastores e de músicos. E é impressionante a gente ver o que Deus tem feito aqui no meio de vocês. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso eu estou muito honrada pela confiança que vocês depositaram em mim, no meu ministério. Especialmente desde o ano passado, quando nós ministramos o primeiro seminário de louvor e adoração, o primeiro seminário de música. Esse ano o segundo. Foi assim um tempo precioso de aprendizado para todos nós, tem sido, graças a Deus. Então eu gostaria de dizer da minha gratidão ao pastor André, ao pastor Moisés, por essa liberdade que estão me dando de estar aqui no púlpito. Muito obrigada, meus irmãos, que Deus continue abençoando, fazendo mais e mais o ministério de vocês frutífero, porque ele vai muito longe para a glória do nosso Deus. E Deus continue usando vocês com muita autoridade e graça, como ele tem feito, em nome de Jesus. Eu queria agradecer a Zilmar, fez o contato desde o ano passado, esse ano também. Afonso, nós somos amigos há muitos anos, né, Afonso? Graças a Deus temos uma amizade muito sólida. Então eu estou muito grata pela vida deles, pela vida de Rodolfo, meu querido Rodolfo, que não pôde estar aqui, porque está, né, servindo ao Senhor ali na congregação. Então, minha gratidão, Raíssa, transmita a minha gratidão publicamente aqui a Rodolfo por todo o apoio e oportunidade. Quero agradecer e honrar o pessoal da mídia, o sonoplasta, né, que é uma bênção. Olha, por isso que eu estou aqui falando ainda, viu? Porque depois de falar tantas horas, né? Por quê? Porque eles não mexeram na localização. Eu costumo dizer que tem igreja que tem sonoplasta, outras tem som não presta. Então, aqui tem sonoplasta. Porque não mexeram na minha equalização. Desde ontem o violão está com som lindo. Fazia tempo que eu não via o meu violão com som tão bonito, tão bem equalizado. Então, a quem honra, honra. Eu quero honrar esses meninos que às vezes são tão criticados, né? Parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. E mais uma vez agradecer a Suzana pelo apoio e companhia e todo o auxílio. Zilmar está lá atrás, ali no material, muito obrigada. Algumas pessoas perguntaram se eu tinha CDs. Na verdade, eu gravei 9 CDs, mas infelizmente a mídia de CD já está obsoleta, não tem mais onde tocar. Então eu não fiz nunca mais CD, por isso. Então a gente não tem mais CDs na mídia tradicional, mas todos os 9 CDs estão no pendrive, e daqui a pouco o pendrive também vai ficar obsoleto por causa das plataformas digitais. Mas enquanto isso não acontece, a gente está, se você quiser, nesse pupurri, outras canções estão lá, e o objetivo é abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler. Você abriu sua Bíblia aí, em João capítulo 4, amém? Se não, por gentileza, eu queria que você abrisse e deixasse sua Bíblia aberta, aí, nesse texto, tá certo? A gente vai estar conversando algumas coisas sobre as características do verdadeiro adorador. Nós vamos estar meditando nesse texto, mas eu gostaria inicialmente de ler apenas 2 versículos. Os versículos de número 23 e 24, que nós já cantamos hoje à noite, que eu tenho certeza que você conhece muito bem esse texto, inclusive. É um texto muito conhecido. Mas diz assim a palavra do Senhor, versículos 23 e 24. Eu vou ler, depois eu gostaria de ler com vocês. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler juntos mais uma vez? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te bendizer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Senhor, eu me coloco aqui diante de ti com temor e tremor, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor controle meus pensamentos, coordene os meus pensamentos, as minhas palavras, que o Senhor mesmo, ó Deus, fale claramente, que eu não fale de mim mesma, mas que o Senhor mesmo use a minha vida como instrumento nas suas mãos, como boca do Senhor, para a glória do teu nome, e que o Senhor nos ensine as lições que o Senhor quer que aprendamos e pratiquemos nas nossas vidas como adoradores do Senhor, em nome de Jesus. Amém. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Estes quem? O texto, se você observar, interpretação de texto, o próprio texto vai responder. O Pai não está procurando qualquer tipo de adorador. O Pai está procurando um tipo de adorador específico. Por isso que ele diz, são estes, os verdadeiros adoradores. São estes que o Pai está procurando. Agora, irmãos, pensemos, se Deus está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. E ou nós seremos achados entre os verdadeiros adoradores, ou fatalmente nós seremos achados entre os falsos adoradores. Não tem meio termo, não tem essa de ficar em cima do muro. Aliás, alguém usou uma ilustração muito interessante. Alguém teve um sonho com um muro muito alto, e em cima daquele muro havia muita gente, várias pessoas andando para lá e para cá em cima daquele muro, mas com um risco muito grande de cair. E de um lado do muro era o inferno, do outro lado do mundo era o céu. Do muro era o céu. E o pessoal do céu, preocupado, ficava dizendo, desce daí, desce logo, depressa. Vocês podem cair, desce logo. E o pessoal do inferno, ó, nem aí com quem estava em cima do muro. Então chega o diabo e alguém pergunta para ele, mas olha, o pessoal do céu está ali gritando para o pessoal sair de cima do muro. E por que você não está gritando? Não está nem aí com quem está em cima do muro? E nem o pessoal que está no inferno? Ele disse, porque o muro já é meu. Você entendeu isso? A seriedade disso? O muro já é dele. Por isso o lugar da gente não é em cima do muro. E quem estiver em cima do muro, saia logo, saia depressa mesmo. Porque os verdadeiros adoradores não são estes que vão ficar em cima do muro, muito pelo contrário. Então, o Pai está procurando um tipo de adorador específico. Eu não sou especialista em grego, mas eu estudei um pouquinho esse texto. E o verbo que é usado aqui de procurar, quando a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, não é uma procura qualquer. Não é como se a gente, quando perde alguma coisa em casa, dá uma olhadinha, vai para lá, olha, levanta uma coisa, basculha outra, não achou, desiste. Não é esse tipo de procura. Quando a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, é uma procura insistente, é uma procura persistente, é uma procura que não desiste de procurar de jeito nenhum. E glória a Deus que Ele não desiste de procurar os verdadeiros adoradores, aleluia! Glória a Deus por isso. Então é uma procura insistente, é uma procura persistente. O Pai está procurando. Agora, queridos, quando é que você procura alguma coisa na sua casa, que você bota a casa abaixo, vasculha tudo dentro de casa? Quando é? Quando essa coisa é? Quando é importante, o que mais? Quando é preciosa, sim ou não? Valiosa, você procura. Mas um dia eu estava, quando você precisa, não é? Mas um dia eu estava no seminário e alguém disse assim, exatamente o que eu estava querendo que alguém dissesse, que eu queria ouvir aquela frase, e ela disse assim, ora, se a gente procura quando está perdido. Sim. Por que a gente procurou, vasculhou, revirou? Porque estava perdido. E tem coisa que a gente guarda que é difícil demais da conta de achar, não é não? Você guardou, mas você não sabe aonde, procura. Difícil de achar. Então, o que é que a gente pode aprender? Que os verdadeiros adoradores, que o Pai está procurando tão insistentemente, não está fácil de serem encontrados. Não estão fáceis de serem encontrados. Está difícil de encontrar.
Porque o fato de nós estarmos dentro de uma igreja, cantando, tocando, levantando as mãos, sabendo alguns versículos, fazendo uma coisa, tendo às vezes um cargo ou outro, não faz de nós verdadeiros adoradores. Exatamente, não faz necessariamente. Eu já estive dentro de uma igreja que eu cantava, tocava, liderava os jovens, fazia tudo, mas eu não conhecia Deus. Isso é possível que aconteça dentro da igreja evangélica, sim ou não? Sim. Nós podemos nos acostumar com uma religiosidade vazia, com uma rotina religiosa de vai e vem, vai e vem, vai e vem, domingo vem, vai para lá, vem para cá, conhece algumas coisas, lê alguns textos, sabe algumas músicas, conhece algumas coisas, mas de fato, de verdade, sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, não conhece a Deus. Isso pode acontecer com a gente. Estarmos nessa rotina religiosa. E nós precisamos pensar sobre a nossa fé. Nós precisamos saber a razão da nossa fé. Nós precisamos saber das respostas da razão da nossa fé. Não pode ser qualquer fé em qualquer coisa. Então, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem. Esse o aí está no lugar de quem, gente? De Deus. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem, que adorem a Deus em espírito e em verdade. E meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. A gente critica muito os católicos, mete o pau neles, diz que eles são idólatras, que adoram os deuses e tal. Mas eu penso que nunca as igrejas evangélicas estiveram tão cheias de ídolos como nos nossos dias. E tudo aquilo em que a gente devota todo o nosso tempo, toda a nossa força, toda a nossa energia, todo o nosso empenho, pode se tornar um ídolo, sim ou não? E não necessariamente um ídolo vai ser lá de gesso, de madeira, ele pode ter 4 rodas de direção hidráulica. Ele pode ter tantos megabytes de potência. Não é assim? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um curso, pode ser uma esposa, pode ser um ministério, pode ser uma tanta coisa em que a gente valoriza sobremodo e Deus vai ficando então escanteado, esquecido. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Amém? Então nós precisamos ter cuidado, porque Jesus não veio para ser mais um ídolo. Jesus não precisa de fã-clube. Jesus veio para ser Senhor das nossas vidas. Ele veio para ser Senhor das nossas vidas, não um ídolo a mais, mas Ele veio para ser Senhor. E por isso Ele é digno de toda honra, de toda primazia. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que quando eu entrei no curso de música em João Pessoa, de licenciatura, eu, apaixonada pelo curso de música, entrei de cabeça. E aquele semestre, pastores, eu estou abrindo meu coração com vocês. Naquele semestre, eu entrei de cabeça naquele curso. E eu não tinha tempo mais para vir para a igreja, viu? Eu não tinha tempo mais para fazer uma reunião de oração. As pessoas me chamavam para dar uma palavra no canto. Eu dizia, não posso, não tenho tempo, não tenho tempo. Estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, virava à noite, que eu gosto da noite, eu sou noturna. Virava à noite estudando. Minha vida espiritual, porque é assim que acontece. Foi ficando mirrada. Não orava mais. Estudava tanto que quando eu ia deitar, eu estava morta de cansada. Às vezes eu lia só a Bíblia, só por um descargozinho de consciência, para dizer, peguei na Bíblia hoje. Muitas vezes ela caía no chão, estava lá no chão, mas o dia. No final do semestre, eu tirei média 10 nas 8 disciplinas daquele semestre que eu tinha escolhido. Média 10. 10 em tudo. Um dia estou eu voltando de João Pessoa no ônibus da Real, feliz da vida, toda orgulhosa, melhor aluna da turma, melhor aluna do curso, feliz da vida. Meu Deus, viu aqui que eu tirei 10 em tudo? O Espírito Santo não se limita para falar com a gente em lugar nenhum. Dentro do ônibus mesmo, ali onde eu estava, Ele formulou meu coração. É mesmo, minha filha, você está muito orgulhosa? Pois você foi reprovada comigo. Reprovada? De verdade, irmão, estou dizendo isso de coração. Uma experiência pessoal, foi minha experiência. Reprovada você está, minha filha.
Quem foi que lhe deu saúde para você ir e vir nas suas idas e vindas? Quem foi que lhe fez passar no vestibular? Quem foi que supriu suas necessidades durante todo esse semestre? Quem foi que foi gracioso com você, permitindo que você fosse e voltasse, livrando tantos livramentos na estrada e tantas coisas? Quem foi que fez tudo isso? Não fui eu. E agora eu estou esquecido. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, que dê a Ele a primazia, o primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Se nós não tivermos cuidado, outras coisas vão tomando o nosso tempo, vão tomando, não é? Vão preenchendo ali, e a gente vai se dando o resto para Deus. Mas Deus não deu o resto para a gente, Ele deu o melhor que Ele tinha, foi Jesus, o seu Filho unigênito. Aleluia! Então, é tempo da gente refletir. É maravilhoso estarmos no culto assim, que coisa gostosa. Eu passaria a noite inteira aqui louvando a Deus com vocês. Maravilhoso é, sim, glória a Deus por isso, por essa liberdade que nós temos. Mas nós precisamos sim, vez por outra, estarmos reavaliando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, como é que está. Esse texto aqui de João, capítulo 4, é um dos maiores textos da Bíblia sobre adoração. Há muitos e muitos textos, mas esse é um dos maiores. É uma aula dada pelo próprio Jesus. Interessante que ele, para dar uma aula sobre adoração, ele não vai procurar alguém do templo, alguém ligado à música. Ele procura uma pessoa que não tinha nada a ver com música. Porque a adoração não se limita à música. A música é uma ferramenta que nós podemos usar para a glória de Deus. Mas a adoração é fruto de vida, por isso que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Observe na sua Bíblia que espírito está com letra minúscula. Diz respeito ao que eu sou, a minha essência. Deus quer a nossa adoração não só da boca para fora, não só quando cantamos, mas quer com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Amém, meus irmãos? É assim que Deus quer. Deus está querendo isso. São esses adoradores que adoram em espírito. Uma vez ele falou para o povo dele: esse povo aí, olha, me honra com os lábios, o coração está longe de mim. Então a Deus a gente não engana. A gente pode enganar quem quer que seja, mas ao Senhor a gente não engana. Deus quer uma vida de intimidade com Ele, conosco. A adoração em espírito é a adoração que é de dentro para fora, que é fruto da nossa vida, que é fruto das nossas escolhas, que é fruto dos nossos relacionamentos, quem nós escolhemos para ser os nossos amigos, com quem nós nos relacionamos, as escolhas que fazemos para a vida. A gente que é servo de Deus, como o pastor pregou hoje, a gente não pode ver de qualquer jeito não, meus irmãos. Nós temos que viver para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não é que a gente vai sair aqui em Campina Grande, agora pelas praças, de joelho pelos cantos, glória a Deus, aleluia, não é isso não. Mas é com a nossa maneira de viver, com a nossa postura, no teu trabalho, com os teus amigos, sabe, com os outros. Você vai fazer diferença, sem ser chato, sem ser... Não, você vai fazer diferença. Você vai fazer diferença nos seus negócios, você vai fazer diferença quando você conversa, sem precisar ser chato, mas fazendo diferença. Adoração em espírito, em verdade, porque essa adoração precisa estar firmada nesta palavra, como o pastor pregou hoje de manhã. Paulo pregava, não era qualquer um não, era Paulo que pregava, os bereanos, vamos ver se está aqui mesmo, tá? Glória a Deus, está aqui, está pregando. Agora a gente fica engolindo qualquer coisa, sabe por quê? Porque a gente não estuda a palavra, porque a gente não lê a palavra, então qualquer coisa que chega, a gente vai se encantando com as coisas que estão por aí afora, com as falsas doutrinas, com os ensinos de homens, com coisas absurdas, com modismos absurdos, e a gente vai tomando conta e vai dizendo: olha, é bom, é isso aí. Mas por quê? Porque não conhece a palavra, porque se conhecesse a palavra a gente não faria isso. Uma vez eu estava dentro de um avião, peguei uma revista Época, de repente tem lá um artigo super interessante, sobre como os estudiosos do dólar estudam a moeda americana. Me deu curiosidade, eu comecei a ler. E ali dizia assim, que os estudiosos da moeda americana, eles estudam com acuidade cada detalhe da moeda verdadeira. Eles não estão preocupados em conhecer a falsa, eles estão preocupados em conhecer com profundidade a verdadeira, porque conhecendo com profundidade a verdadeira, qualquer sinal de falsidade é reconhecido. Quem dera, irmãos, nós fizéssemos isso.
estudássemos a palavra para quando viesse uma coisa falsa, ó, não. Uma música, cuidado com as músicas que a gente canta, cuidado, cuidado. Não é porque todo mundo está cantando, não é porque está nas paradas de sucesso aí do meu evangélico, que a gente vai cantar que serve para a gente, não. Tem que ver se tem teologia, se está certo, está de acordo com a palavra de Deus. Tem que trazer para os pastores, ele antes de ensinar para a igreja, porque depois que você ensina para eles, vai ficar complicado de tirar. Então a gente tem que ver o que é que a gente está cantando, o que é que a gente está falando, o que é que a gente está vivendo. Em espírito, em verdade, tem que ter base aqui. Se não tiver base aqui, pode ser o maior pregador do mundo que estiver fazendo sucesso, estourando aí em todo lugar. Não serve para nós. Amém, meus irmãos? São estes que o Pai está procurando. E esses adoradores, estes específicos, verdadeiros adoradores, têm algumas características. Jesus começa a conversar com aquela mulher samaritana, versículo 4, pegue sua Bíblia, vai dizer assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Na verdade, não era tão necessário assim, porque os judeus, eles davam uma volta enorme para não passar por Samaria. Era um caminho mais perto, mas eles não passavam porque eles consideravam, e o próprio texto vai dizer mais na frente, que os judeus não se davam com os samaritanos, achavam os samaritanos impuros e tudo mais e tal. Mas Jesus é lindo demais. É Ele quem nos encontra, não somos nós que encontramos Jesus. Foi Ele que foi para Samaria, foi Ele que atravessou, foi Ele que enfrentou, quem sabe, né, as críticas, quem sabe as coisas, né, preconceitos da época. Ele foi lá e disse não. E quem é que estava lá para esperar Jesus? Quem era o encontro? Com quem era que ele ia se encontrar? Era com algum rei, com algum governador? Era com alguém importante? Era com um zero à esquerda? Era com uma mulher que não era nada, além de ser mulher, samaritana e prostituta. Pense. Mas é assim que Jesus faz, aleluia. Ele diz: eu não vim para os sãos não precisam de médico não, mas os doentes precisam. Oh, que coisa linda, que Jesus lindo. E ele vai então... Para ele era necessário atravessar a província de Samaria. Ele foi lá, chega no poço, cansado da viagem, óbvio, andando, né? A pé, sol causticante. E esse cansado, é um cansaço assim, que quando você está morto e cansado, você chega no canto e faz, você despenca. Era esse tipo de cansado, ele estava exausto, profundamente exausto. Aí vem aquela mulher, olha a hora que ela saiu de casa, pegue sua Bíblia, veja. Nisto, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Veja o versículo 6, o finalzinho. Diz, por volta da hora sexta. Sabe que horas era essa? Meio-dia. Meio-dia. Acontece que, quando uma mulher saía de casa meio-dia, ela já saía estigmatizada. Ela já saía com os dedos apontando, dizendo, a pecadora. Olha lá quem está indo buscar água. Agora sabe o que é você todo dia sair de casa? Todo dia. Tem que sair naquele horário, porque as mulheres de bem, casadas, elas vinham buscar água. Ou no finalzinho da tarde, ou no iniciozinho da manhã. Mas quando uma mulher saía de casa meio-dia, ela já saía com esse título, pecadora. E foi assim que aquela mulher veio com o seu cântaro buscar água. Quando ela chega no poço de Jacó, os discípulos tinham ido comprar comida, Jesus estava lá. Ele já sabia que ela vinha. Oh, coisa linda. Quando ela chega, para a surpresa dela, ela não sabia que era Jesus que estava ali. O que é que Jesus vai dizer para ela? Ele abre o diálogo. Olha que coisa linda. Versículo 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Diga, dá-me de beber. E aqui, a gente aprende a primeira característica do verdadeiro adorador que o Pai está procurando. É que o verdadeiro adorador tem disposição de servir a Deus com o que tem. Diga, o verdadeiro adorador. Diga bem bonito, o verdadeiro adorador tem disposição para servir a Deus com o que tem. Queridos, o que era a única coisa que aquela mulher tinha para oferecer ali a Jesus naquele poço? O que era? Água.
E o que foi que Jesus pediu a ela? Água. Que coisa linda. Ele queria ensinar isso para a gente. Porque o verdadeiro adorador tem essa disposição para servir com o que tem. E a gente não vai ser cobrado por aquilo que a gente não tem, mas o que Deus nos deu, Ele vai cobrar. E Ele espera que nós o sirvamos. Então Jesus, em outras palavras, Ele está dizendo: sirva-me com o que você tem. Dá-me um pouquinho d'água. Sirva-me. Você só tem água, mas é água que eu quero. Que coisa linda. Você está entendendo isso? Deus não vai cobrar por aquilo que você não tem. Não tem inveja de ter as coisas que os outros têm, porque você não vai ser cobrado por isso. Mas o que você tem, os dons que você tem, os talentos que você tem, as capacidades que você tem, as oportunidades que Ele lhe tem dado, as ferramentas que Ele lhe tem dado, e isso Ele vai cobrar de você. Ele espera que você o sirva. E nós precisamos ter essa disposição nos nossos corações, queridos. Tem muita gente capacitada nas nossas igrejas, mas não tem disposição. Isso não deve acontecer aqui não. Mas olha, quantas pessoas, às vezes os pastores, às vezes a gente que está liderando, para chamar uma pessoa para fazer o serviço, a gente chama, a gente chalera, a gente pede, por favor, venha meu irmão, venha. Às vezes a pessoa se compromete a vir e não vem, se voluntaria para vir, não vem, porque se você se voluntaria, a gente conta com você, então venha, você assumiu um compromisso mesmo sendo voluntário. Amém? De fazer aquilo que você se propôs a fazer. Disposição para servir a Deus com o que tem. Eu estava em Guarulhos uma vez, numa conferência missionária, e um pastor que estava ali pregando, ele disse: olha, mês passado nós tivemos há 2 meses nós tivemos uma conferência missionária na nossa igreja. Isso o pastor contando. E ele disse: tinha uma irmãzinha na nossa igreja, muito humilde, mas muito humilde mesmo. E ela era fidelíssima com os dízimos. E todo mês ela chegava ali com o seu envelope, com os dízimos. E ele, com o dízimo dela, às vezes umas moedinhas, pastor. E ele disse que às vezes ficava assim, querendo... Estava tão constrangido dela estar dando aquilo, que queria devolver. Mas ele sabia que se ela estava sendo fiel nos dízimos ao Senhor, o próprio Deus iria honrá-la. Aleluia. Acontece que um mês depois da conferência missionária que teve na igreja dele, em vez de ela vir com um envelope, ela veio com 2. Todos 2 com algumas moedinhas. E ele disse: minha irmã, eu sei que esse aqui é a sua oferta, é seu dízimo, mas esse outro aqui. Ela disse: pastor, mês passado, quando teve a conferência missionária aqui, eu vi os pastores falando da necessidade dos missionários, e meu coração se encheu de desejo de abençoar os missionários. E eu lavo roupa de ganho. Olha aqui, para a gente corar de vergonha. Ela disse assim: eu lavo roupa de ganho. E eu pedi a Deus que se Ele me desse uma lavagem a mais, eu ia dedicar essa lavagem para a obra missionária. Eu estou lavando roupa de madrugada, pastor, mas está aqui a minha oferta. Você tem mais do que moedinhas para você entregar para Deus. Deus pode contar com você. Você tem tido essa disposição de servir a Deus com o que você tem ou não? Ou você tem botado dificuldades e dificuldades e dificuldades para realizar aquilo que chega às suas mãos para fazer? Às vezes, irmãos, nós pedimos coisas a Deus para servi-lo e a gente não serve. Às vezes Deus nos dá um carro e você vai passar na porta daquela irmã que mora naquela sua rua e você não dá carona. Quantas vezes nós somos assim? E a gente vai só juntando, vai juntando, vai juntando. A gente está vivendo dias difíceis, meus irmãos, dias difíceis demais da conta. As pessoas estão juntando. Parece que a pandemia não ensinou nada. Que dessa vida a gente não leva nada. Vai ficar tudinho aqui. Às vezes eu olho as minhas coisas e digo: ei, isso aqui vai ficar tudinho. E vai mesmo. Vai, a gente não leva nada. E sabe quando foi que eu aprendi isso? Quando a minha mãe morreu. Que eu fui pro hospital. Ela estava lá na pedra e eu fui lá e eu fui vesti-la. Estava eu e o corpo dela ali. E Deus, eu já sabia aqui, ó. Aqui eu já sabia. Mas naquele dia desceu para o meu coração. E eu olhei para minha mãe ali, comecei a vesti-la. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração tão tremendamente ali. E disse: está vendo a sua mãe? Não levou absolutamente nada. Sabe aquelas roupas que ela dizia assim: vou usar agora não, vou guardar, vou usar no Natal. Ela morreu em outubro, não deu tempo. Sabe aqueles pratos, aquelas coisas que eu dizia: mãe,
Coloca aqueles pratos aqui. Não. Um dia quando tiver um almoço eu boto. Não teve esse dia. Nem ela desfrutou. Ficou tudo lá para ser dividido depois, imediatamente. Então, meus queridos, essa vida aqui a gente só leva que você investe no reino de Deus, entenda isso. E você quer dizer uma desgraça para sua família, deixe bem muita herança. Viu? Herança. Deixe bem muita para você ver a desgraça que você vai deixar. Divida logo antes de você morrer, é o melhor que você faz. Mas invista no reino de Deus. Invista na obra missionária. Eu não estou dizendo isso porque eu sou missionária, não. Eu estou dizendo isso porque é o melhor investimento que você pode fazer nas obras da igreja, no trabalho que está sendo feito aqui, nos projetos da igreja. Invista para a glória de Deus em nome de Jesus, amém? Invista em vidas, invista em pessoas, passando adiante o que você tem, que você pode ensinar e que você pode ser bênção para outra pessoa, ensinando às vezes alguma coisa, alguma profissão, alguma coisa. Ensina, passa adiante. Amém? Sirva o seu com o que você tem. Aí no versículo de número 10, olha só o que é que Jesus continua conversando com a mulher. Aí no versículo 10 ele vai dizer assim: replicou-lhe Jesus, se conheceras, ele pediu água a ela, né? Aí ele vai dizer: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a gente aprende aqui uma segunda característica dos verdadeiros adoradores. Além de eles terem disposição para servir a Deus com o que tem, ainda que seja água, ainda que seja muito pouco, mas dispondo isso nas mãos do Senhor. O verdadeiro adorador conhece o Deus a quem adora, porque Jesus estava dizendo assim para ela, era como se ele estivesse dizendo, né? Ele diz assim: se conheceras o dom de Deus. Eu imagino como se Jesus estivesse fazendo um lamento para aquela mulher, de frente para ela, dizendo: oh mulher, se você me conhecesse. Irmãos, quantos de nós tem passado o tempo na igreja, e passa ano, vai ano, 10, 20, 30 anos, e a gente não conhece o Senhor. De frente assim com Ele, vendo o agir dEle, vendo a ação dEle, mas a gente desconhece. Mas o verdadeiro adorador conhece o Deus a quem adora. Conhece o Deus a quem adora. E não é um conhecimento superficial, porque aquela mulher, ela tinha um conhecimento superficial. Veja que ela vai dizer no versículo 19, eu vejo que tu és profeta. Ela diz isso no versículo 19. No versículo 25 ela vai dizer, eu sei que há de vir o Messias. Irmãos, ela estava diante de quem? Do Messias. Mas ela disse, eu sei que ele há de vir. Eu sei que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Mas não é isso que o Senhor quer que a gente saia dizendo por aí. Eu vejo que Deus é bom, eu vejo que Ele é poderoso, eu vejo que Ele age, eu vejo que... Ele não é isso que Ele quer que a gente saia dizendo. Ele quer que a gente diga, eu sei, porque quando você diz eu sei, isso é fruto de um relacionamento de quem conhece profundamente. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei a quem eu sirvo, eu sei que Ele é todo poderoso, eu sei que Ele é grandioso, eu sei que Ele me socorre nas provas, eu sei que Ele ergue o que está cansado, eu sei quem é o meu Deus. Se alguém chegasse, pegasse você aqui em Campina Grande, numa enquete de surpresa, sem dar tempo de você pensar, e dissesse assim, quem é Deus para você? Você ia dizer o quê? Frases que você está acostumado a ver o pastor André e o pastor Moisés falarem aqui, pregarem aqui, mas que para você talvez não faça nem muito sentido. Ou você ia dizer, não, venha, eu sei quem Ele é, olha, eu era assim, mas eu conheci Jesus, e Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, eu sou outra pessoa por causa dEle, aleluia, eu sei quem Ele é, vem cá. O verdadeiro adorador conhece o Deus a quem adora. Para a gente conhecer, precisa gastar tempo. Tem que começar o junto, né? Tem que, quanto mais a gente convive, mais a gente vai aprendendo sobre a outra pessoa, não é? Vai aprendendo. Mas Deus não quer só que a gente o conheça, e como eu disse, não basta, não tem que ser um conhecimento superficial. Tem muita gente se dizendo que é adorador aí, olha, cantando, gravando, viu? Tem no evangélico. Mas não conhece por causa do fruto da vida. A gente, pelo fruto, conhecemos o quê? A árvore, pela postura, pelas atitudes, pelas escolhas, por negociar, fazer negociatas com os dons que Deus deu. De fato não conhece. Pode conhecer de ouvir falar. O próprio Jó não é assim. O que é que ele vai dizer no final do livro dele? Senhor, tem até uma música, conhece, lembra? Antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora de contigo andar. A gente só conhece quando a gente anda junto. Aleluia. Quando anda junto, na caminhada da vida, vai andando e vai conhecendo, vai andando e vai conhecendo. Aleluia. Aleluia. Deus quer que nós o conheçamos com profundidade. E Ele quer mais. Olha só o que é que Ele vai dizer. Eu já estou caminhando aqui, já aí para o final. Olha o que é que Ele vai dizer. Não basta, como eu disse, conhecer só superficialmente. A Bíblia tem muitos outros exemplos. Lembra de Samuel, que estava lá no templo, convivendo no templo, cresceu no templo. O Senhor falou com ele, e a Bíblia diz que ainda Samuel não conhecia a voz do Senhor. Precisou Deus falar com ele 4 vezes, para alguém orientar ele, para dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes a gente está assim, nessa rotina de vai e vem, mas sem conhecer profundamente o Senhor. E Jesus disse: as minhas ovelhas, elas elas não seguem o estranho, porque elas conhecem a minha voz. Outro dia, pastor, eu recebi pelo zap um videozinho curtinho, que era de um pastor, e tem um bocado de turista. Aí o pastor ensinou como era que ele chamava as ovelhas. Aí vinha um turista e ficava, e as ovelhas lá, nem tudo comendo, nem aí. Veio outro, nada. Veio outro, turista, nada. Aí o pastor chega na beirada da cerca, aí ele faz lá um som. Meus irmãos, é espetacular. Porque quando ele faz, as ovelhas estão tudo aqui de cabeça baixinha assim, tudo comendo. Quando ele fala, ela sai, levanta a cabeça, vira, e vem outra, e rapidamente elas vêm, para a cerca onde ele está ali. Que coisa linda! Nós precisamos conhecer, mas a gente só conhece. Existe uma coisa em música, existe uma qualidade do som chamada timbre. E a qualidade, o timbre, é a qualidade do som que permite com que você distingua o som, desde que você conheça a fonte sonora. Para você conhecer um timbre, você precisa conhecer a fonte sonora. Porque se eu tocar o dedilhê esse violão, você vai dizer, é um violão. Porque você conhece a fonte sonora, você conhece o violão, o som do violão. Mas, por exemplo, se eu chegasse aqui e pedisse para alguém tocar um oboé ali escondido, é muito provável que vocês confundissem o som do oboé com qualquer outra coisa, às vezes com a flauta, às vezes com um violino, numa certa região. Estão entendendo? Só distingue. Agora, quando a gente conhece o som do oboé, tocou, você distingue imediatamente, porque é um som fantástico, inconfundível, lindo. As músicas natalinas, a gente ouve muito o som do oboé. Irmãos, alguns de vocês aqui que eu conheço, se falasse em qualquer lugar dessa igreja, eu distinguiria, porque eu conheço o timbre da voz. Mas para eu conhecer, eu preciso me relacionar. Às vezes Deus está falando através de uma música, através de um texto, através da palavra, o pastor prega as músicas. E você não está distinguindo a voz do seu Senhor. Mas quando a gente tem essa intimidade, com esse conhecimento, Ele fala e a gente diz, é Ele que está falando. É Ele. Eu sei que é Ele, é o meu Senhor, eu conheço essa voz, é Ele. Aleluia. Então, o verdadeiro adorador tem disposição para servir a Deus com o que tem. O verdadeiro adorador conhece o Deus a quem adora. E aí Jesus continua conversando, e no versículo 15, ele vai dizer assim, disse-lhe a mulher. Agora ela vai dizer uma coisa aqui para ele. Ele tinha pedido água, falou para ela, lamentou que ela não conhecesse. Aí ele vai dizer assim, a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água. Ele tem dito que ela é a água da vida, né? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, e aí ele estava falando desta água aqui, desta água aqui, quem beber dessa água que ele estava pedindo a ela, que ela tirou do poço, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior, essa água vai virar uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Então ela disse, onde é que isso tem essa água? Para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela não entendeu, Jesus estava falando num outro sentido, espiritualmente falando, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele não estava mais falando dessa água aqui, ele disse, olha, quem beber dessa água, já bebi aqui uns 4 copos, vai tornar a ter sede. Mas a água que eu der é diferente. Então ela não entendeu, porque faltou esse nível mais profundo, não só de conhecer, mas de intimidade. Então o verdadeiro adorador conhece o Deus a quem adora, tem disposição para servi-lo com o que tem, conhece quem é o Deus a quem adora, mas tem intimidade com o Deus a quem adora. Ela não entendeu.
Faltava intimidade para ela entender que ele estava falando na linguagem espiritual. E intimidade é fruto de um relacionamento profundo. Quem é casado aqui? Levante as mãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Que bênção, né? Então, os casais, eles têm um nível de intimidade muito, muito, muito profundo, não é? Por exemplo, o maridão, ele sabe quando uma mulher olha para ele, não diz uma palavra, mas ele entendeu muito bem que no olhar dela, ela disse assim: meu amor, em casa a gente conversa. Querido. Não disse nadinha, mas no olhar, e ele entendeu pela intimidade. A minha mãe chamava papai de Dedé. Era Dedé para lá, Dedé para cá, Dedé para lá, Dedé para cá. Quando ela dizia assim, José Teles, aí a gente sabia que a coisa ia pegar. Sai de perto. Entendeu? Intimidade. Você já teve intimidade com uma pessoa, de conhecer essa pessoa, e de passar tempo mesmo, meses, anos, sem falar com a pessoa, e de repente aquela pessoa fez uma ligação para você, e apenas ela disse, alô? E quando ela disse alô, você disse, tá tudo bem com você? Quem já teve essa experiência? Sinceramente, porque você conhece o timbre, porque quando a gente não está bem, o timbre da nossa voz muda. O timbre da voz muda. E quando a gente tem essa intimidade, a gente percebe essa variação do timbre. E quando a gente tem intimidade, a gente tem assunto. Os namorados que o digam, não é? Eu já namorei, viu? Yes. Pense que eu tinha assunto. Era assunto que não acabava mais. Se desligasse o telefone e eu me encontrasse meia hora depois, era assunto que não acabava mais. Mas quando a gente não tem assunto, é difícil. Uma vez eu tive uma experiência e eu fui para Recife. E aí, o pastor foi me buscar, né, na rodoviária ali em Recife, ele e a esposa, e a gente já veio conversando. Vimos, e a rodoviária de Recife, vocês sabem que é longe de Recife. A gente veio conversando sobre a igreja, uma série de coisas, conversando. Quando nós chegamos em casa, nós nos sentamos no sofá, na sala. Ele e eu aqui. Aí a esposa dele disse, eu vou fazer um suco para vocês. Irmãos, foi patético, porque a gente já tem conversado tudo e a gente não tem intimidade, então a gente ficou assim olhando para o outro. Sem assunto. Não tem mais assunto para perguntar mais nada. Você está entendendo? Foi constrangedor. Não teve mais assunto. E eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou mais perguntar a ele? Porque começou a ficar silêncio demais, né? E ficou difícil. Quando a gente não tem esse nível de intimidade com Deus, falta assunto. A gente ora 30 segundos. Falta assunto. Falta intimidade. Aí Jesus vai dizer uma coisa para ela que não, parece não ter nada a ver com a conversa que ele estava falando. Mas ele estava querendo ensinar para aquela mulher sobre as características do verdadeiro adorador. E aí no versículo de número 16, ele diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Ele estava falando sobre a água da vida, ele estava falando isso, né, sobre uma série de coisas. Ele diz, vai, chama teu marido e vem cá. E ela, muito sincera com ele, ela diz, eu não tenho marido. E ele disse, é verdade. Deus se agrada da verdade, viu? Deus não suporta hipocrisia. Mas quando ela diz, eu não tenho marido, e ele diz, Jesus, é verdade isso que você disse. Porque 5 maridos você já teve, e o que você tem agora também não é seu marido. E o que era que ele estava querendo ensinar para a gente? É que o verdadeiro adorador não só tem disposição para servir a Deus com o que tem, não só conhece o Deus a quem adora, não só tem intimidade com o Deus a quem adora, o verdadeiro adorador tem vida. E Deus não separa a nossa adoração da nossa vida particular. Não dá para viver uma vida de prostituição, de qualquer coisa, e depois querer ser aceito por Deus como verdadeiro adorador. Não dá certo. Deus exige vida. Irmãos, está faltando vida em muitas pessoas que se dizem adoradores. Foi-se o tempo que o crente dava uma palavra e se confiava naquela palavra. Foi-se o tempo, eu conheço várias pessoas que têm lojas, pastores, e não contratam mais crentes, porque são os que mais faltam, são os que mais trazem atestado falso. Tem um amigo que um dia foi fazer uma compra, ele foi comprar uma televisão e ele chegou na loja e ele então se identificou, ele já conhecia o pessoal da loja, mas naquele dia era uma atendente nova e ela chegou e disse, o senhor, eu preciso preencher o seu cadastro, me diga uma coisa, o que é que o senhor faz? Ele disse, eu sou pastor. Ela disse, como? Pastor? O senhor não faz outra coisa não?
Assim, o senhor não é professor, alguma coisa assim? Porque eu não posso colocar aqui como pastor, porque essa loja não vende mais para pastores. Estou falando de pastor, mas não é? Não vende mais para missionário, não vende mais para crente. Porque falta o quê? Vida. O IBGE diz que nós temos cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Se nós tivéssemos 50 milhões de gente nascida de novo, verdadeiros adoradores, esse país não estaria como ele está. Está podre, está apodrecendo, porque o sal está insípido. E quando o sal se torna insípido, ele perde as suas características de evitar que a coisa apodreça. Está faltando vida, meus irmãos. Tem muita gente vivendo aquele discurso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você precisa, como pai, como mãe, ensinar seus filhos. Mas eles estão nos observando, eles estão nos vendo o tempo inteiro. Nós somos observados. Você está sendo observado pelo seu pai, você está sendo observado por sua mãe. Você está sendo observado pelos seus filhos. Eu estava com uma sobrinha minha, Tayara, no Luísa Mota. Ela já é adulta, serva de Deus. Mas escute, eu fui pagar uma conta. A moça me deu R$1 a mais. Era pouco, mas não era meu. Estava errado. Eu contei, eu disse: Tayara, espera aqui que eu vou devolver, que a moça me deu R$1 a mais. Eu fui lá, devolvi. Quando eu voltei, ela disse: eu queria saber se você ia mesmo devolver. Eu gelei. Por quê? Eu poderia ter dado um péssimo exemplo, vocês estão entendendo? Então, a gente precisa ser exemplo. Nós somos cobrados. Irmãos, os sertanejos, eles dizem com muita propriedade que as cobras mudam de pele todo ano, mas permanecem com veneno de cobra. Então, quando Jesus entra na vida da gente, Ele não entra para tirar a pele, Ele entra para trocar a pele, Ele entra para tirar o veneno. E a vida da gente, a gente precisa, o pastor pregou nessa manhã, ser de santos, essa é a palavra do Senhor. Não é fácil não, porque esse tipo de discurso, viu, pastor, como o senhor disse de manhã, não enche igreja não, incomoda. A gente quer mais é que passa a mão na cabecinha, está tudo bem. Está tudo bem não. Não está tudo bem de jeito nenhum. E a gente precisa falar. A gente precisa falar. Meus irmãos. Passa pela santidade, pela santificação. E olha, a conversão, ela é um processo. A conversão, ela é imediata. Mas a santificação é um processo. A conversão é quando Deus tira a gente de dentro da lama. Ele vai lá e tira você de dentro da lama. Você crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, você está salvo. Ele vai lá e tira você de dentro da lama. Mas a santificação é quando Ele começa a tirar a lama de dentro da gente. Ele primeiro tira a gente de dentro da lama, para depois começar a tirar a lama de dentro da gente. E tem que ser assim, meus irmãos. Eu não sou perfeita não. Eu estou aqui com minha família está aqui, meus sobrinhos, Alisson, Débora, e amigos como da família de Rony, Rafael, e eles sabem que eu tenho defeitos, mas eu não estou conformada com isso. Eu peço, Senhor, me ajuda, Senhor, trabalha no meu temperamento, Jesus, trabalha na minha vida, Senhor, isso aqui não está certo, Senhor, me ajuda, Senhor, eu fui grossa hoje, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, amém, meus irmãos, e Deus se agrada, porque Deus não está procurando gente perfeita, não, Ele está procurando gente de coração quebrantado, que diz: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, sem Ti eu não consigo. Eu não creio por muito tempo. Eu creio num Deus sentado no seu trono, pronto, com um chicote na mão, para quando a gente errasse, Ele, errou, problema seu. Eu creio muito tempo num Deus assim. Mas eu creio num Deus de graça e misericórdia, que fica ali dizendo: vai filho, vai, você consegue, eu te ajudo, eu te esforço, eu te dou força, eu te dou ânimo, vai, vence, suporta isso aí, suporta essa provação. E quando a gente vence, Ele diz: yes, esse é meu filho. Esse é meu filho. Está vivendo um dia de cada vez, lutando um dia de cada vez para ser bênção. Jovens,
Eu fico pensando nessa geração, se não for a misericórdia da vida de vocês, meus amados, quantas meninas mundanas e dentro da igreja mesmo, levianas. Olha, um amigo meu, servo de Deus, ele estava na faculdade, ele chegou a menina com chave do apartamento e disse: olha, fulaninho, quero ficar com você hoje à noite. Papai e mamãe viajaram, estou com um apartamento só para a gente. Você acha que é fácil? Eu penso que não é fácil não, para um homem dizer não. Eu acho que deve ser difícil. É fácil, homens? É fácil você dizer não? Acho que não é não. Tem que ser, não é? Ali no Senhor, ele levou o nome de gay, de tudo, pastor, porque disse: vou não. Eu sou um servo de Deus. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ninguém vai ver, meu pastor não está aqui para ver. Ninguém... Mas existe um Deus que tudo vê. Eu não posso fazer isso. Sabe, cuidado com aqueles seus colegas de classe, sabe, que, ó cara, vamos ver esse site aqui, ó, pornô. Porque, não, olha, eu li uma reportagem recentemente, os pastores extremamente preocupados com o nível de pornografia nas igrejas. Através de quê? Internet. E não é só com jovem não, é com adulto, com tudo. Sabe por quê? Porque você está ali e ninguém está vendo. Os sites que você está olhando, ninguém está vendo. Deus tudo vê. E não é que eu esteja sendo legalista, não é isso, meus irmãos. Eu estou falando de lutar. A vida cristã é isso. É uma luta diária, é todo dia, é morrer o velho homem, sabe? É todo dia. Por fim, aquela mulher, então, ela tem um encontro com Jesus, porque quando ela diz assim: Senhor, eu sei que há de vir o Messias, aí Jesus revela-se a ela. Ele diz: eu sou o Messias. Eita coisa linda. Aquela mulher viu ele assim, olho no olho, face a face. Ele não a recriminou, ele não a condenou. Ele não saiu dizendo: você não é nada não, sai, que eu sou santo. Não, ele conversou com ela, ele se abriu, ele mostrou primeiro como era que precisava ser, como era que ela precisava ser para servi-lo, para agradá-lo. E aí ele diz: eu sou o Messias. E aí ela faz a última coisa que Deus quer nos ensinar como verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador tem disposição para servir a Deus com o que tem. O verdadeiro adorador conhece o Deus a quem adora. O verdadeiro adorador tem intimidade com o Deus a quem adora. O verdadeiro adorador tem vida com o Deus a quem adora. E o verdadeiro adorador tem compromisso. Porque quando ela tem esse encontro, ela deixa o cântaro que era tão importante para ela. Ela deixa aquele cântaro ali, e ela esquece até que ela foi buscar água, deixou o cântaro lá. E a Bíblia diz que ela voltou para a cidade. E, meus queridos, aquela mulher que saiu de casa abatida, cabisbaixa, criticada, condenada, estigmatizada, ela agora sai da presença, porque a gente, quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando Ele nos acha, quando Ele nos encontra, Ele tira a gente da lama, Ele firma os nossos pés sobre uma rocha, Ele ergue a nossa cabeça, ela volta de cabeça erguida, perdoada, lavada e redimida, e ela diz: eu sei quem é o Messias, venho conhecê-lo, eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele é. Compromisso. Está faltando compromisso. Eu disse aqui ontem de tarde, acho que eu disse ontem de tarde, eu não sei se foi a vocês que eu disse, que eu acabo misturando muitas coisas. Mas eu escutei uma frase, eu li uma frase no livro Pastor André, que dizia assim: as pessoas já não têm mais compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus e com as coisas de Deus, porque na verdade, elas já não têm mais compromisso com o rei. Isso marcou a minha vida. De vez por outra eu fico pensando: Senhor, como é que eu estou? Como é que está o meu compromisso contigo? E eu tenho dito: Senhor, não me deixe servir um ministério feito uma máquina. Não me deixe servir um ministério como uma profissão, como se eu tivesse qualquer outra profissão. E aí eu vou te servir feito uma máquina. E eu quero dizer para vocês que há 10 anos atrás, quando eu sofri um acidente no Rio de Janeiro, demorei para aprender isso, foi difícil. Mas eu estava uma máquina, pastor. N compromissos, agenda lotada, 2 meses, tudo certo, tudo pronto. Viagem para Curitiba, viagem para São Paulo, viagem para Guarulhos, compromisso lá, eu tenho começado pelo Rio de Janeiro. No primeiro dia, na primeira noite, estou eu descendo a escada, no último degrau, para pisar no chão. Tinha um batentezinho esquisito.
Isso é a desculpa que eu estou dando para eu cair, mas eu sei que não foi isso. Mas tinha lá um batente. Eu com um violão muito pesado, uma bolsa muito pesada. Estou descendo a escada no escuro porque eu estava indo para a garagem pegar o carro e ir para a igreja na hora de cantar. Tá, prá. Meu pé fez prá, na hora. E meu pé não virou só para ali assim, não. Ele ficou virado, eu fiquei aqui virado para vocês, ele ficou virado para ali. Mas ele fez isso à volta e foi para lá. Romperam-se todos os ligamentos, enfim, esfarelou os marelos, quebrou atrás. 5 ortopedistas, 3 disseram que eu não ia mais andar. Mas o nosso Deus é grande. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que eu estava uma máquina. Eu estava servindo a Deus sem tempo para Deus. Escute. Eu estava servindo a Deus sem tempo para Deus. Pode isso ser? Pode. Vocês estão entendendo? Muito mais interessado do que a gente está fazendo para Deus, fazer, é o tempo que Ele quer agir. O tempo que Ele quer da gente com Ele. Quem foi que escolheu a melhor parte? Quem foi, Marta ou Maria? Marta estava servindo ao Senhor? Estava, nós precisamos das Martas também, mas entenda, tudo na hora certa, no tempo certo, priorizando da forma certa. Se nos esquecermos que o Senhor estava ali. Então, o Senhor disse, você não parou não? Eu quero você. Eu quero ter conversa com você, ó. Você não está tempo mais para mim, para nada. Então vou parar você. E Ele me parou. Foi difícil. Mas eu louvo a Deus porque Ele me parou. Porque Ele para por amor. Pela sua misericórdia. Então, meus queridos, que nós possamos ser achados como verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Lembre-se, não está fácil. O Pai está procurando insistentemente. Mas Ele quer achar. E que Ele nos ache. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. O pastor já está com a palavra. Muito obrigada mais uma vez aos pastores. Afonso, querido, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Porque o Senhor continua procurando. E eu tenho certeza que o Senhor tem achado nessa igreja os verdadeiros adoradores. Nos sustente. Nos fortaleça, Senhor. Nos ajude. Nós não somos fortes em nós mesmos. A gente não consegue ser verdadeiro adorador se o Senhor não nos capacitar a isso. Nos ajude a termos disposição para te servir com alegria, Senhor. Tua palavra diz servir ao Senhor com alegria. Nos ajuda a dispormos os bens, os dons, os talentos. Nos ajude a não perdermos as oportunidades dentro da tua casa, com os serviços, tanta coisa que se tem para fazer. E quando a gente tiver que fazer lá fora, a gente também não seja negligente e irresponsável, dando um mau testemunho. Que a gente busque te conhecer, não superficialmente, mas com intimidade, conhecendo o timbre da tua voz, Senhor. Para que a gente reconheça quando o Senhor estiver falando com a gente, tratando com a gente, exortando a gente muitas vezes. Nos perdoe a nossa negligência, a nossa preguiça muitas vezes. Nos ajude, Senhor, a termos vida, a te honrarmos com o nosso testemunho, Senhor. Com a vida, não simplesmente com as palavras. E nos ajude a termos compromisso contigo, compromisso com o Rei e compromisso com o teu reino. Obrigada por essa igreja tão preciosa, tão amada. Que o Senhor continue a tua obra neste lugar até a volta de Jesus, abençoando esses irmãos com toda sorte de bênção, Senhor, e com uma vida de intimidade com o Senhor e de verdadeiros adoradores. E que assim seja, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.